Boa tarde, pessoal. Um sábado tão especial como esse, véspera do Dia das Mães. Mais uma vez com vocês o programa Vitrine Social e Saúde. Nós estamos aqui para comemorar juntamente com vocês essa véspera. Obrigada a todos vocês que estão aqui participando com a gente. Boa tarde, doutor Elias. Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui com vocês. E num dia tão especial, véspera do Dia das Mães, vivendo em tempos tão difíceis, onde muitas mães estão sofrendo e muitos filhos estão sofrendo também. E é um momento para a gente refletir o amor que a gente tem pelas nossas mães e a dedicação que a gente precisa dar a elas. Então, o meu muito boa tarde. Agradeço a presença de todos que estão pela live, pelo YouTube, todos que estão também nos acompanhando pelo FM, pelo aplicativo. Que Deus abençoe a todos e vamos em frente. Hoje, no final do programa, como sempre, eu leio aquela reflexão e hoje toca muito profundamente meu coração, porque nem todos aqui sabem, né? Eu sou órfã desde os meus 1 ano e 4 meses. E quando chega esse dia tão especial, eu sinto vontade de falar com a minha mãe, né? Assim como eu não tenho oportunidade, usei as palavras para falar com ela e para falar com vocês, expressar o meu amor que eu tenho por ela, a gratidão, tá? Sempre uma coisa um pouco mais pessoal hoje. É isso aí, o amor que eu tenho por ela, a gratidão da vida que ela me deu, né? Agradecer a Deus também. E falar com vocês que a rádio essa semana ficou fora do ar, a semana inteira. E hoje, né, Deus nos presenteou, né, com a gente aqui ao vivo com vocês, para falar sobre esse Dia das Mães. Doutor Elias, hoje nós vamos ter um tema muito especial na área da odontologia, né? A gente quer debater muito esse assunto, né? Como manter um sorriso saudável. Você que está aí conosco participando, pode fazer perguntas, tá? Alguma dúvida em relação à escovação? O que você pode nos esclarecer, doutor Elias, sobre a escovação num sorriso saudável? Como que tem que ser? Bom, um tema bastante importante, né? Porque a escovação, ela precisa ser a todo momento. Vamos dizer assim, se eu como algo sólido, se eu faço a ingestão de qualquer alimento, eu preciso escovar. O mínimo, o pelo menos, é 3 vezes ao dia. Mas eu costumo dizer, é bom escovar a todo momento que ingeriu algum alimento e que seja possível fazer essa escovação. Se tiver num local que não for possível, pelo menos enxague a boca com água para poder remover pelo menos os resíduos maiores. Mas não só a escovação, a gente tem um conjunto, né, doutora? Isso mesmo. Fio dental, a pasta, o enxaguante. Caso você não tenha a pasta, não se desespere, viu? Às vezes, em algum momento, a pasta acabou. E aí, fala, nossa, não vou escovar os dentes? Escova. Escova, sim, utilize a escova. E nunca deixe de usar o fio dental. Por qual motivo mesmo, doutor Elias, que o fio dental é imprescindível numa escovação? Bom, entre os dentes, é um espaço muito fechado, onde a escova não penetra. Ali no meio da gengiva, na papila gengival, é só o fio dental que consegue alcançar para limpar. Por isso ele é de suma importância e tem que ser feito da forma correta, removendo o alimento da parede do dente. O pessoal às vezes incomoda assim quando tem aquele pedaço de carne ali entre os dentes, porque é um alimento mais duro, né? Aí chega a incomodar. Aí eles vão, nossa, eu preciso de um palito, um fio dental, eles querem remover aquele excesso de alimento que está ali. Mas não é só quando você percebe que tem esse resto de alimento sólido ali, não. Você deve passar o fio dental todas as vezes após as refeições. Caso você não tenha fio dental lá no trabalho,
Caso você tenha ido em um restaurante e não tenha levado o fio dental, é pecado, doutor Elias, ficar sem passar o fio dental? E qual a melhor hora para se passar o fio dental? Olha, de forma normal, a nossa boca acumula biofilme, acumula placa. A placa precisa ser removida tanto quanto qualquer alimento sólido. Se durante o dia inteiro você não conseguiu passar fio dental, à noite, a última escovação do dia precisa ser completa, porque o fluxo salivar vai diminuir e as bactérias vão conseguir fazer uma ação maior sobre os dentes e vai ter condições melhores para gerar a cárie. Então nós precisamos priorizar, fazer bem feita a última escovação do dia. E para você que está aqui nos assistindo através da live e não consegue participar do chat para deixar seu nome aqui, porque eu e o Dr. Elias, a gente sempre recebe informações. Olha, eu assisti o programa de vocês. Aí a pessoa não aparece aqui no chat. Aí às vezes a pessoa fica assistindo e não consegue participar. Se você quiser ligar aqui na rádio para participar do nosso sorteio, anota o telefone aí, 33 26 41 11. 33 26 41 11. Pode ligar, o Rodolfo está ali preparado para atender e colocar o seu nome como participante para ganhar esse lindo tapete. Dessa vez, Rodolfo, não coloque meu nome porque eu não posso participar. Nem seu nome, viu? Todos que estão aqui, nós estamos anotando os nomes. Todos vocês estão participando desse sorteio maravilhoso, viu? Eu fiquei encantada com o tapete, muito lindo. Ele é um tapete redondo, tá? Maravilhoso, de cordão cru. É uma cor cru, combina com qualquer lugar, tá? Pode ser no quarto, na sala. Vocês vão ficar muito felizes. Doutor Elias, o fio dental, a escova. E tem uma parte que parece que ninguém lembra, né? E a língua? Devo escovar a língua? A língua é extremamente necessário ser escovada. De manhã, quando a gente acorda, a gente tem uma dificuldade em escovar a língua porque ela amanhece muito sensível. E muitas vezes a pessoa dá vômito, tem ânsia durante essa escovação. Bom, pela manhã, escove, raspe ela com raspador de língua como for possível. À noite, a língua já diminuiu essa sensibilidade dela, ela já adquiriu uma certa resistência, é muito mais fácil limpar. À noite, a principal escovação de todas elas, tem que raspar a língua também. Quais os problemas que tem se eu não limpar a língua? Na língua, acumulam-se muitas bactérias. As bactérias que depois vão para os dentes. Os resíduos de alimento acumulado na língua vão gerar mau hálito, vai ficar aquela língua feia, escura, saborrosa. Então ela vai chamar a atenção não só pelo aspecto feio, mas também pelo acúmulo de alimentos e o mau cheiro que está nela. E aí nós temos que evitar isso. E o enxaguante bucal é necessário ou assim, a pessoa usa quando quer? O que ele auxilia na escovação? Doutor, o enxaguante bucal, ele é aquele detalhezinho final. Ele não é essencial a todo momento. Ajuda a dar um hálito gostoso, ajuda a matar algum germe. Mas tem uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas confundem. Quando vai no dentista, que o dentista passa clorexidina 0,12, clorexidina, pessoal. 0,12. Esse é um medicamento que a gente usa na forma de enxaguante bucal para combater gengivite, doença periodontal, algumas questões mais abrangentes. O enxaguante bucal diário ele é mais fraquinho, ele não prejudica tanto a flora bacteriana da boca. A clorexidina ela destrói fungos, bactérias, um monte de micro-organismos bons e ruins que estão ali. Então, para
Para a flora bacteriana, ela tem que ser usada com os critérios, então não pode ser usada a todo momento, com o aconselhamento do dentista, devido à necessidade. Agora, os outros enxaguantes bucais normais podem ser usados diariamente, mas não precisa ser usado em todas as escovações, não. Deixa para aquela última lá do dia, ou para a primeira do dia, tá bom? E muitas vezes as pessoas confundem, acham que o enxaguante bucal, se você usar ele, não precisa escovar os dentes. Pessoal, a sequência sempre é fio dental, escovação e, por último, o enxaguante bucal. Isso é um conselho de 2 dentistas aqui falando com vocês. Gostaria de falar para vocês que nós estávamos morrendo de saudade de vocês. A partir do momento que a gente começa a ter essa comunicação com pessoas maravilhosas, né? Daqui de Uberaba, gente de Itumbiara, Sacramento, Araxá, Rio de Janeiro, Niterói, o Brasil inteiro, são pessoas que sempre estão falando com a gente ficou morrendo de saudade. Sábado nós não tivemos o nosso programa, sábado passado, devido a problemas técnicos aqui na rádio, mas que hoje a gente está aqui com vocês. E a dona Edna está aqui falando conosco, Elias, que tem gente participando na live de fora. Então, se quiser ligar, gente, o DDD de Uberaba é 034 33 26 41 11. Aquele que quiser participar pelo telefone, 034 33 26 41 11. Nós já temos perguntas aqui na live também, doutora Elisa. O Rubem Leocádio está perguntando para nós o seguinte: de quanto em quanto tempo temos que trocar a escova? Poxa, essa é uma pergunta que eu gosto. A escova é algo muito barato e é um objeto muito útil. E que a partir do momento que ela começou a dobrar as cerdas, as pontinhas das cerdas, ela perde a eficiência. Ela já não faz mais o trabalho dela como deveria. E por ser tão barato, eu não costumo dizer para o meu paciente que ele tem que trocar a escova a cada 2, 3, 4 meses. Toda vez que a escova, que perceber que a escova está danificada, é melhor trocar. Por ser um investimento barato e por evitar tantos problemas na nossa boca. Vou dar um exemplo, doutora. A escova dental, quando ela dobrou as pontinhas dela e ela não consegue limpar o sulco gengival, vai dar uma cárie lá próximo à gengiva. Essa cárie é numa região que muitas vezes causa um extremo desconforto, sensibilidade, porque é uma região que o dente está muito sensível. Então a cárie pequena ali dói muito. E é uma cárie que chega rápido ao canal. Verdade. E esse detalhe que o doutor Elias falou da escova começar a dobrar as cerdas, se dá por quê? Porque cada pessoa, ela emprega uma força, né, física ali no de atrito no horário da escovação. Então, muitas vezes a pessoa coloca muita força e aí a escova vai deformando essas cerdas. E um conselho para vocês: na parte oclusal dos dentes, não coloque tanta força, porque as cerdas vão abrir e realmente não vão limpar ali aquelas fóssulas e fissuras ali na parte oclusal, onde a gente chama os detalhes que tem nos dentes ali, os detalhes do esmalte. A gente chama de fóssulas e fissuras. Quando vocês chegarem no dentista e falam assim, cariou uma fóssula, uma fissura, geralmente ali na parte oclusal dos dentes. E não coloque muita força, seja uma força moderada. Eu dou esse conselho para vocês por experiências dentro do consultório. Muitas vezes o dentista está fazendo um trabalho estético no paciente e o paciente não está satisfeito, o dentista não está satisfeito com o trabalho. Isso aconteceu com a gente. A gente teve que repetir o trabalho várias vezes, até que eu me ative assim, falei, o que está acontecendo? Olha isso, a gengiva sempre afasta, né? Devido à quantidade da força. Aí eu chamei essa paciente, falando, vamos fazer uma sessão de escovação. Ela falou, nossa, mas eu já tenho 40 anos, eu sei escovar meus dentes. Eu falei, olha,
Eu sei que você sabe, talvez você não está percebendo a intensidade da sua escovação. Aí sim, eu peguei uma escova infantil e fui condicionando ela para ela aprender a escovar os dentes de forma correta, sem agressão, tá? Porque muitas vezes a gente agride, né, doutora Elisa, o nosso tecido gengival e a reação dele é afastar. Com isso, nós concluímos o trabalho dessa paciente com maior alegria para nós e para ela, né, pessoal? E é interessante pensar que as pessoas pegam a escova, colocam dentro da mão e ali vai, com toda a força do mundo, achando que a força é que vai limpar os dentes. Não é verdade. Eu costumo dizer para meus pacientes para pinçar a escova com apenas 2 dedos, pegar no cabinho dela, com o indicador e com o polegar, e com esses 2 dedos segurar. É impossível, com o apoio de 2 dentes, de 2 dedos, a pessoa colocar força na escovação. Aí ela vai ver o tanto de força excessiva que ela põe quando ela fecha a mão e escova, que o pulso nem mexe, a força está toda ali no braço. Escovação não é força, é técnica, é jeito, é saber como fazer da forma correta para não machucar as estruturas do dente. E depois que você condicionar a sua força desse jeito que o doutor Elias falou, com apenas 2 dedos, você pode voltar a empunhar totalmente a mão e você já vai ter desenvolvido a técnica. Isso a gente chama de condicionamento. Lá no consultório eu faço esse condicionamento, que são sessões de escovação com o paciente, né? Doutor Elias, mas além da escovação, além de problemas gengival, a má escovação traz mau hálito. Você falou devido às bactérias, né? Geralmente o pessoal fica assim, né? Vai conversar com o outro, ele dá aquela afastada, fica preocupado. E todo mundo preocupa se tá com mau hálito, né? Bom amigo é aquele que te avisa, viu, pessoal? Ó, você tá com mau hálito hoje, tá? Bom amigo é esse. Além desse mau hálito, doutor Elias, a má escovação traz cárie, né? Doenças periodontais. Olha, que leva à perda de dentes, pessoal. Vamos falar primeiro do mau hálito. O mau hálito é um problema multifatoriais, às vezes pode estar relacionado também a problemas digestivos. Medicamentos, né? Não existe pessoa que não acorda de manhã com um bafo de onça, isso é normal, esse mau hálito matutino é normal. Feita a escovação, esse mau hálito vai sumir, porque ele é algo fisiológico, porque baixou o nível da salivação e as bactérias produziram seus subprodutos ali na boca. Beleza. Mas se eu tenho uma língua mal escovada, se eu tenho um dente cariado, se eu tenho tártaros na boca, eu tenho mau hálito. E nessas condições se torna até desagradável conversar com outras pessoas, porque a pessoa está na sua frente sentindo o cheiro. A pandemia, com essa questão de uso de máscara, tem aliviado muito para essa questão do mau hálito para o coleguinha, mas a gente tem que se ater que nós temos que ter saúde na nossa boca. Porque se tem mau hálito, tem que investigar o que está errado. Se for uma cárie, temos que tratar a cárie. Se for doença periodontal, gengivite ou periodontite, nós temos que tratar. Nós temos implicações sistêmicas dessas doenças que podem ser muito graves. A doença periodontal, por exemplo, ela pode gerar um abscesso. As bactérias desse abscesso vão estar sendo disseminadas pelo corpo. A doença periodontal crônica tem bactérias ali muito fortes que vão cair na corrente sanguínea também. E num momento igual esse de pandemia, se o seu organismo tiver que brigar contra doenças bacterianas e ao mesmo tempo contra a Covid, é um agravante a mais, né? Porque muitas vezes o organismo está gastando muita energia para manter as infecções da boca em condições crônicas. E é muito comum a gente receber no consultório pacientes que têm dentes que a cárie já comeu o dente inteiro, está lá só a raiz residual. Verdade. E cheio de infecção.
Aí chega lá com esse monte de infecção. Não, doutor, mas eu quero tirar só essa raiz que está doendo. As outras vão continuar lá. E então isso é muito sério. Bom, do mau hálito, partindo para a doença periodontal e para a cárie, todos são problemas que estão relacionados com a má higienização bucal. A gente costuma aconselhar o seguinte: vá ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses, o dentista faz uma avaliação, faz a sua limpeza, aplicação de flúor, e se não houver problema nenhum, você voltar das 6 meses, se tiver alguma coisa, vai ser no início. Mas tem pessoas que precisam voltar com um tempo menor. Quem são, doutora? São aquelas pessoas que têm um grande acúmulo de tártaro, né? E desenvolve problema periodontal. Aproveitando esse gancho aqui, doutora Elise, de problema periodontal, o Gilmar fez uma pergunta a seguinte: o enxaguante bucal, ele deve ser sem álcool ou com álcool? Qual que prejudica a saúde da boca? Antigamente, todos os enxaguantes bucais eram com álcool. Mas nós temos o problema que o álcool desidrata as estruturas bucais. Ou seja, vai causar uma desidratação tanto na mucosa da boca, na língua, e essa desidratação não é boa. Então, hoje em dia, a gente preconiza enxaguante bucal sem álcool. Isso. E vamos falar da cárie, doutora Elise. Muitas vezes o pessoal acha que cárie acontece só com o adulto. Não, a cárie acontece no bebê também, né, doutora Elise? Vamos explicar isso pro pessoal? A cárie que a gente fala, cárie de mamadeira. Como se fosse possível mamadeira causar cárie, né? Mas não é. Muitas vezes a criança mama na hora de dormir e vai dormir com a boquinha suja, com resíduos do mamar. E ali, na boquinha dela já tem bactérias que vão gerar a cárie. É muito difícil a criança passar a noite inteira com a boca cheia de resíduos, e o dente de leite é formado de uma forma muito precária, muito rápida para o nascimento do neném. Então é muito comum criança aí de 2 anos, no início, com os primeiros dentinhos, e já ter cárie. Então nós precisamos, as mães precisam, os pais precisam aprender a fazer essa higienização correta. Mesmo com a criança já lá sonolenta, dormindo, limpar a boquinha, não deixar dormir com resíduo. Muitas vezes adoçam, né, a mamadeira. Sim. Com achocolatado ou mesmo açúcar, e não faz essa higiene. E aí já tem a bactéria da cárie ali, vai proliferar mais ainda devido ao açúcar, tá? E a boca do bebê a gente aprende a higienizar, pessoal, desde quando nasce, viu? Para ele adquirir esse hábito, para ele guardar nas impressões, né, que ele vai ter, que a higiene é gostosa de se fazer. E a gente vai adquirindo esse hábito, e isso é um bom resultado para o resto da vida, daquele serzinho que vocês amam tanto, tá? Doutor Elias. Doutora, deixa eu só complementar uma coisa aqui que eu acho importantíssima. Quando a gente vai dar palestra, falar sobre alimentação infantil, sobre higienização da boca, tem alguns pontos são chaves. Beijar a boquinha da criança não deve. O adulto tem bactérias na boca que a criança não precisa conhecer naquele momento. Ou seja, o selinho do pai na boca do filho, esquece, isso é errado. A avó, a mamãe, faz a papinha pro neném e vai lá soprar a papinha. Quando a mãe produz esse ato de soprar para esfriar, ou que pega a colher, experimenta um pouquinho para ver como é que está o tempero, para depois colocar na boquinha da criança, a criança não precisa conhecer as bactérias que estão indo através do ar, através da saliva,
da boca da mãe. As crianças não precisam conhecer isso. Tem bactérias que a criança vai conhecer só mais tarde. Então não é momento de levar a infecção para ela. Ainda mais nesse momento agora, né, pessoal? Nós estamos em plena pandemia. Não é hora da gente estar... nem se sopra mais, né? Eu achava muito feio aquele negócio de ficar soprando bolo, né? A vela lá em cima do bolo, né? Agora, então, ninguém mais quer. Se alguém convidar vocês e soprar, se fizer isso, eu não como não, gente. Eu sinto muito. Não como bolo, não. Pensa o tanto que uma criança sofre quando dá sapinho na boca. É muito sofrido. É uma judiação. Porque a criança vai desde a boca até vai o esôfago, né? Até no estômago. É muita dor. Aquilo ali fica na carne viva. E desnecessário, né? E isso quem leva para eles somos nós, adultos, né? A pessoa que às vezes beija na mãozinha, né? É gostoso a mãozinha de criança, aquela coisa mais delicada. A criança é cheirosa, né, gente? O bebê é cheiroso, dá vontade de você sair mordendo, né? Tudo. Eu já tenho o hábito de beijar na nuquinha. De todo neném que eu vou beijar, eu beijo na nuquinha. Porque a criança, às vezes, ela já está conseguindo colocar a mãozinha na boca, desde a hora que nasce, eles já levam, né? Você beijar a mãozinha ali, aí depois de uma determinada idade, eles já conseguem levar o pezinho na boca. Aí se você beijar o pezinho, ele vai levar o pezinho na boca. Então, onde a gente tocar, onde a gente beijar, né? A gente vai estar expondo eles a determinadas bactérias, né? Doutor Elias, também existe uma higiene especial para as pessoas que usam aparelho, não existe? Tem que ser diferenciado, pessoal. A partir do momento que você assume a responsabilidade, eu falo que mexer na estética é uma responsabilidade que você tem que realmente estar disposto, né? Muitas vezes as pessoas colocam aparelhos fixos, né? A higiene fica difícil e fica comprometidas. Não é mesmo, doutora Elias? E muitas vezes a gengiva incha, dá hiperplasia gengival e depois tem até que fazer cirurgia para correção estética da gengiva do paciente. Essa semana nós fomos... Até o paciente não é nosso, foi uma emergência que nós atendemos, né, lá do curso onde eu faço. E a menina já de 9 anos já está com hiperplasia gengival, que ela está usando o aparelho, devido à insuficiência da escovação. E não é nos dentes lá atrás não, pessoal, é nos dentes anteriores. A gente fica com muita dó. Então, que os pais auxiliem, né, quando coloca a criança. E eu já tenho esse hábito, como eu faço condicionamento de higienização oral com os meus pacientes, faço sessões com eles, eu já ensino, existem técnicas, né, para você escovar os dentes para quem usa aparelho fixo. O aparelho fixo é muito importante, o uso da escovinha interdental, o ângulo da escova tem que alterar para poder limpar debaixo dos brackets. O aparelho móvel, a mesma coisa, ele tem que ser removido da boca, escovado, e os dentes escovados também, porque senão junta tártaro até no aparelho. Junta tártaro no aparelho. E não adianta corrigir. E aí ali fica cheio de bactérias, é colonizado. Aí vai reclamar pro dentista, tô com mau hálito. Aí você olha o aparelho, tá todo sujo de tártaro. Realmente vai dar muito mau hálito. A saliva, quando ela seca, o pessoal que usa aparelho fixo reclama muito, fixo não, móvel, reclama muito disso, né? De dar mau cheiro no acrílico, mas é porque a saliva dá um mau cheiro mesmo. Quando a saliva seca, ela fica com mau cheiro. Não é legal saliva seca. E às vezes durante a noite a pessoa dorme com a boca aberta, aí seca a saliva ali no aparelho e ele não acha legal, e não é legal mesmo. Então por isso tem que lavar o aparelho com a escova dental, com pasta dental direitinho, escovar as peças do aparelho, tá? Para que não cause nenhum dano a vocês, porque quando junta aquele monte de placa bacteriana, aquilo ali realmente também traz um dano
para o paciente. Fica anti-higiênico, colonizado de bactérias, dando mau hálito, né? E essas bactérias também podem colonizar a gengiva desses pacientes, né? Então, sempre atento na questão dos aparelhos que vocês vão estar usando, dos aparelhos estéticos, viu? Doutora, e nós falamos um pouquinho do bebê, das crianças, do aparelho. Outro dado interessante que eu gosto de ressaltar: o acompanhamento da criança, adolescente e adulto jovem, e mesmo adulto no dentista é muito importante. Na fase ali dos 12, 13, 14, 15 anos, é a hora que a dentição permanente está chegando por completo. Aos 12 anos, provavelmente já vai estar com todos os dentes permanentes. Muitas vezes a criança começa a formar o dente ciso, ou o terceiro molar, e muitas vezes ele não está numa posição favorável. Ele precisa ser acompanhado desde a formação, porque se deixa esse dente passar da hora de fazer a extração, pode ter que fazer uma cirurgia muito complicada, inclusive com alguns riscos, como parestesia do nervo alveolar. Isso mesmo. Então, muitas vezes, nós temos que tirar esse dente antes dele formar a raiz. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho dente ciso porque ele nem nasceu, e já está com 20 anos. Mas o dente nasceu, a raiz fez uma volta e muitas vezes está lá em contato com o nervo alveolar. E se tivesse sido observado antes, né? Todas as vezes que chega uma criança ou um adolescente no consultório, eu já pergunto para os pais: vocês já fizeram alguma radiografia panorâmica dessa criança? Na maioria das vezes, não, nunca fizeram, né? Então, isso é necessário. Quando a gente leva a criança ao dentista, que a gente tem o hábito, né? O dentista acompanha essa criança geralmente com radiografias para ver o que está. O que a gente vê ali por fora é um aspecto, a gente tem que ver o que está por dentro, o que está acontecendo, o que não está sendo visto aos nossos olhos. Por isso a gente pede esses exames, tá bom? E que seja indicado, que sejam mais usados esse tipo de exame para evitar problemas, como o doutor Elias falou, a formação de terceiros molares. Muitas vezes, doutor Elias, o terceiro molar também, do jeito que ele está sendo formado, ele vai reabsorver a raiz do segundo molar. Aí você vai perder o terceiro molar e o segundo molar permanente, porque não houve um acompanhamento. E isso já dá para ver lá pelos 13, 14 anos. E às vezes a gente já tem que tirar o dente dessa criança antecipadamente, porque às vezes não acompanha, o dentista não faz esse acompanhamento, e essa criança, em vez de perder um terceiro molar, que às vezes as pessoas ficam assim: mas eu vou extrair um dente que tá sadio. Tá sadio até então, mas ele vai te prejudicar um dia. E quando ele estiver com a raiz totalmente formada, às vezes vai ter uma sequela, né, doutor Elias? Sim. Devido à formação dele e à localização que ele está. Então, isso tem que ser bem pensado, tem que ser acompanhado. Boca é uma coisa super importante e a gente está vendo em todos os momentos. Nós, como os dentistas, a gente sempre soube da importância da boca, do que a boca poderia transmitir. E agora, nessa pandemia, nós estamos aqui, tampados, né? Tanto a questão da boca quanto o nariz. A gente sabe que a gente colocava bactérias, né? Já conversou com os outros e espirrou aquela saliva assim? Porque nós temos glândulas salivares que às vezes a hora que a gente está falando ou fazendo qualquer coisa assim, ela espirra longe a saliva. Se tiver contaminada, né, de Covid, qualquer outra coisa, aquilo ali já espirra no seu rosto e tudo. Antigamente isso já aconteceu comigo, de estar conversando com alguém e espirrar saliva da boca da pessoa. Mas não é porque ela quer, porque a glândula salivar soltou aquela saliva com muita pressão. E nós que somos dentistas, a gente mexendo na boca do paciente, a gente vê isso muito, né, doutor Elias? A glândula salivar joga longe, é como se estivesse esguichando aquela quantidade de saliva, viu?
Então, a gente precisa de ter muito cuidado com a boca. E ao expirar também, quando o ar sai, ele leva micropartículas, microgotículas que não são nem vistas nem sentidas. Então, a contaminação do ar é muito comum. Outro fato importante ainda na questão da erupção dentária é a cronologia de nascimento dos dentes. Se tem um dente que está programado para nascer aos 6 anos ele não nasce, é porque tem alguma coisa impedindo ele de nascer. E muitas vezes, se não for resolvido o problema que impede aquele dente de nascer, ele não vai nascer. E muitas vezes ele vai se tornar um cisto. E muitas vezes ele vai gerar uma cirurgia depois. Então, para quem tem criança, tem que acompanhar desde os dentinhos de leite, o nascimento dos dentes permanentes, se estão todos nascendo na posição correta, se saiu fora do padrão de nascimento, porque se não tem espaço para os dentinhos nascer, vai ter que entrar com o aparelho ortopédico para criar esses espaços. Então nós temos que observar toda essa cadeia de desenvolvimento. Bom, feito isso, acompanhou, os dentes vão erupcionar de forma natural, normal. Senão, nós vamos criar os espaços para esses dentinhos nascer. Cuidar da higienização da criança. A criança chegou à adolescência com todos os dentes e sem cárie, dificilmente ela vai ter cárie durante a vida, porque ela aprendeu a escovar, aprendeu a cuidar, aprendeu da necessidade. Pode viver aí os 100 anos que vai viver com os dentinhos na boca, não vai perder. Então essa prevenção é extremamente essencial. Vamos ao lado oposto, doutora. Se eu tenho um dente que deu uma cáriezinha pequenininha lá no sulco, eu não tratei. Olha, não vou dar valores assim de procedimentos, mas vamos imaginar que uma cárie pequena, uma restauração de classe 1, bem pequenininha, te custe aí X reais. Vamos pôr um número 50, 100, 150, que seja. Se você tratou ela ali, ela é só esse valor pequenininho. Se você não tratou, ela cresce, destrói a dentina do dente, ela vai chegar ao nervo do dente, aí de repente o que seria algo bem baratinho, porque foi feito com prevenção no início, vai ter que fazer um canal, vai ter que colocar um pino no dente, vai ter que fazer uma coroa para o dente. Então, na proporção geral, sendo assim, valores proporcionais, se você gastaria 100, você vai gastar 2.000, 3.000. Ou às vezes você vai perder seu dente, vai ter que colocar um implante. Prevenção é barato e é eficiente. Por isso a gente sempre fala da saúde como prevenção. A boca ela é porta de entrada para inúmeras doenças. Doenças essas que muitas matam muito rápido. O câncer bucal, quando diagnosticado, quando chega a um ponto de gerar dor, muitas vezes o paciente tem 6 meses de vida. E muitas vezes o dentista consegue identificar que tem algo errado numa manchinha branca lá no cantinho da boca, uma aftazinha que não sara, uma feridinha que não dói, um carocinho que está ali num ponto específico e não incomoda, mas de repente quando ele vem incomodar já é um problema muito sério. Então, prevenção em todas as áreas da vida é essencial. Da saúde, prevenção emocional, tudo que você puder prevenir, resolver antes que o problema agrave, é muito bom, é um conselho nosso. Tem aquele ditado, né? Antes que o mal cresça, corte a cabeça, né? E aquilo lá é real, em todos os aspectos da sua vida, né? Se a cárie é pequena, já resolva ali, porque
tudo, a partir do momento que a cárie surgiu, o objetivo da bactéria é chegar na dentina. Ou seja, tudo que você vê aqui, ó, de fora do seu sorriso é o esmalte. A bactéria chega ali através de ácidos e corrói aquele esmalte, porque abaixo daquele esmalte, que é o desejo dela, sabe aquela pessoa assim que tem aquele desejo, um objetivo, é lá que ela quer chegar. É lá. Então ela continua jogando ácido e penetra até romper toda aquela barreira do esmalte. Chegando na dentina, aí é festa. É vascularizado, tem tudo que ela quer, é úmido, né? É o show da vida dela. Então, dali ela só vai proliferar, tá? Dali ela só vai ficar maior. E o objetivo dela, ela vai comendo aquilo tudo ali até chegar no canal, no nervo, né, doutor Elias? Do dente, é onde você vai sentir dor. E olha que o organismo luta, viu, pessoal? A partir do momento que o organismo já começa a sentir essa agressão, ele já começa a trabalhar. Se você não ajuda o organismo, quem vence é a bactéria. Nós somos ineficientes a partir do momento que ela penetra ali no esmalte, viu, pessoal? Nós não conseguimos. Sabe aquele famoso buraquinho? A partir do momento que ela criou aquele buraquinho ali no esmalte, meu caro amigo, nós já somos ineficientes. Aí não adianta escovação, não adianta fio dental, realmente ela já venceu você. E o objetivo dela é comer tudo aquilo ali que está ali dentro, que é o desejo maior dela, viu? Então vocês fiquem muito espertos em questão de escovação. A boca, hoje em dia, sempre, né, e agora, é muito valorizado o sorriso, tá? E vai ser mais valorizado ainda, né? Porque se um sorriso tá bonito, você não tem dor. E hoje em dia não é bem assim, né, doutora Elisa? Nós temos coisas demais na boca, nós temos disfunções temporomandibular, causam dores terríveis, tá? Sabe aquele negócio de abrir a boca, estrala daqui, estrala dali, e você apertando os dentes à noite, você acorda com aquele cansaço muscular, né, doutora Elisa? Que você, aquele fadigado, pacientes relatam pra gente que eles ficam irritados devido a tanta força que eles colocam à noite. Tem gente que você conversa com ele, você escuta a boca dele estralar, ele conversando, ele abre a boca perto de você, você dá gastura daquele barulho que tá fazendo, tá? Então isso vocês têm que estar sempre, né, perto de um dentista para orientar, que existem tratamentos para isso, né, doutora Enise? Existem tratamentos e esse é um tema que precisa ser feito um programa só para isso, doutora, porque com a tensão que as pessoas estão vivendo hoje por causa da pandemia, todas as tensões nervosas, ou a gente desconta na musculatura das costas, do pescoço, na musculatura da boca, e o estado nervoso que a pessoa passa durante o dia, ele desconta nos dentes à noite. E esse apertar de dente, esse rangir de dente, ou às vezes essa função oclusal mal ajustada, essa mastigação mal ajustada, isso gera muitos problemas. Na hora que você estava falando da cárie, doutora, eu estava fazendo analogia aqui na minha cabeça. Olha a imaginação, hein? Pensa, o nosso sonho é fazer um churrasco e reunir a família, né? Sim. Mas para fazer o churrasco, eu tenho que pegar o carvão, colocar na churrasqueira e ficar lá um tempão acendendo fogo, né? A bactéria fica lá um tempão passando ácido no seu dente para fazer um buraquinho. Aí depois que a gente passou esse tempão lá acendendo, que a brasa tá, a gente coloca a carne lá para assar. Aí é um tempinho até ela ficar pronta. A bactéria está lá preparando o ambiente. Quando a carne está pronta, enche de gente na casa, faz aquela festa e todo mundo vai lá comer o churrasco. A imaginação, né, da pessoa já proliferou a bactéria para comer seus dentes. Pelo amor de Deus. A festa na dentina é a destruição. Total. O doutor Elias, tem uma pergunta interessante da Suzy aqui. Depois eu vou te dar uma resposta bem boa, viu, Suzy? Ela pergunta assim: há pessoas mais propensas a ter tártaro do que outras, mesmo que essa pessoa faça o uso do fio dental e uma escovação regularmente?
Tem pessoas que têm mais propensão à formação de tártaro. Essas pessoas precisam ter uma técnica de escovação melhor, tá? E precisam ter um acompanhamento mais próximo do dentista também. Devido à saliva também, né, doutora Elisa? Às vezes ela tem mais cálcio na saliva, mas geralmente, mesmo assim, o maior pecado é na escovação. Mesmo ela fazendo uso do fio dental. Observar, muitas vezes a gente pega uma mãe e atende também o filho, e a mãe tem muito tártaro, o filho tem muito tártaro. Tem um fator genético nisso aí, a calcificação. Mas a gente consegue combater isso com a higienização correta da boca. Suzy, depois marca comigo lá uma sessão de condicionamento de higienização oral. Vou ensinar, vou ver onde é que você ou alguém que você está perguntando, eu não sei se a pergunta é para você, ou essa pessoa, onde é que ela está pecando. Muitas vezes, a pessoa vai nos profissionais da área de saúde, ele realmente fala que a pessoa está juntando tártaro, mas ele não consegue desenvolver essa técnica, né, para ensinar a pessoa a fazer a escovação correta. Muitas vezes a pessoa fala e não faz essa sessão. Geralmente essas sessões comigo duram cerca de 50 minutos. Eu pego a pessoa, levo ela diante do espelho, porque para você desenvolver uma boa técnica, vocês têm que estar diante de um espelho. Você tem que fazer as pazes com você, com a sua boca, olhar para você, ver que aquilo ali pertence a você. A maioria das vezes as pessoas escovam os dentes olhando para a pia, não está olhando para ela. Você tem que olhar os movimentos que você está fazendo, né? Entender todos os processos que você está fazendo ali naquele momento de higienização. E você não gasta mais do que 5 minutos depois de condicionado em relação a isso. Lá no consultório eu vou colocar você escovar os dentes, vou observar as falhas e vou começar a trabalhar essas falhas, colocando outros hábitos, né? Às vezes passa o fio dental, mas não passa o fio dental corretamente. Sabe aquele negócio de passar o fio dental só entre os dentes assim, ó? Passa para lá e para cá. Não é assim. O fio dental, ele precisa fazer um contorno ali nas papilas gengivais para tirar realmente o biofilme que está ali. E geralmente as pessoas, quando juntam muito tártaro, né, doutora Elisa, às vezes ele tem algum apinhamento, algum problema ali entre os dentes, né? Que precisa ser resolvido também, tá bom? É uma questão multifatorial, né, doutora? Isso. Tem a tendência da genética, tem a dificuldade de escovação, e aí tem o treino que a gente faz para poder ensinar como minimizar esses problemas. E outra curiosidade, um fato que ocorre que muitas vezes as pessoas não conhecem. Às vezes uma pessoa tem tanto tártaro que ele perde o dente amolece, sai na mão e o dente não tem cárie nenhuma. Isso mesmo. Formou tártaro, perdeu os dentes por causa do tártaro e não deu cárie. E tem gente que dá tanta cárie na boca que perde o dente, que quebra, que tem que tratar canal, que tem que substituir o dente por implante, porque deu cárie demais. São bactérias que competem entre si. Doutora Elisa, o pessoal estava com saudade da gente mesmo, porque estão participando, estão fazendo perguntas aqui. A Eunice está perguntando o seguinte assim, ó. É verdade que o tártaro pode alcançar a corrente sanguínea? Sim, é verdade. As bactérias, né? Tártaro. As bactérias que estão no tártaro, elas são muito fortes. Bom, imagine, começou a formar um tártarozinho no seu dente, pequenininho, que você não removeu. Quando esse tártaro encosta na gengiva, a gengiva inflama, incha e afasta. Bom, quando a gengiva afasta, esse tártaro cresce mais um pouquinho em direção ao ápice da raiz, em direção à ponta da raiz. Isso vai crescendo. Essa inflamação, esse inchaço, esse sangramento, abre as portas para as bactérias que estão ali colonizando colonizando aquela pedra, elas caiam na corrente sanguínea. A partir do momento que a bactéria caiu na corrente sanguínea, ela vai circular por todo o corpo. Ela pode parar no coração e causar uma endocardite bacteriana.
ela Verdade. pode parar numa articulação. Basta ver que os grandes clubes de futebol hoje, os atletas de ponta, de alta performance, eles têm dentista na equipe. Porque quando tem uma infecção na boca, o índice de lesão muscular é muito maior. O atleta cai a performance, porque o organismo está gastando energia absurda para poder combater aquela infecção local. Enquanto, quando eles fazem esse trabalho de prevenção, o jogador de futebol vai lesionar menos. O atleta lá da corrida, da natação, do basquete, dos outros esportes, eles tendem a ter menos problemas, porque resolveu-se um foco infeccioso do corpo. Então, realmente isso acontece. Bactérias da doença periodontal, que estão no tártaro, elas caem na corrente sanguínea e podem, sim, causar infecções secundárias. E outro detalhe, né? Coisas simples que vocês podem observar é o que está acontecendo. Vou escovar os dentes, meus dentes sangrou. Geralmente a gengiva de vocês já está inflamada, tá? Vou passar o fio dental, sangrou. E aí a pessoa desiste, né, de passar o fio dental. Procurem logo o dentista para auxiliar vocês, para remover aqueles tártaros que estão ali se formando, para vocês voltarem a ter uma boa escovação, uma boa higiene bucal, que isso vai auxiliar vocês em todos os momentos da vida de vocês. Gente, a inflamação, ela é boa. A infecção é ruim. Quando o nosso organismo inflama qualquer coisa, ele está mandando células de defesa para combater alguma infecção, alguma coisa que está ameaçando ele. Então, quando a gengiva incha, é porque ela está sendo agredida e o organismo está tentando se defender. Então, quando isso acontece, procura logo a ajuda do seu dentista, faça a sua visitinha, peça para que ele possa observar, porque no início é simples. Antigamente o povo chamava a doença periodontal de piorreia. E as pessoas perdiam todos os dentes e tinham que usar a dentadura muito precocemente. E é contagioso, viu, pessoal? Por conta do não tratamento. Eles não sabiam como tratar. Hoje nós sabemos. A doença periodontal, as bactérias passam pelo compartilhamento de copo, de talher. Então, assim, a gente tem que observar isso, porque nos nossos dias já não se aceita mais. Por exemplo, tem um copo coletivo para todo mundo em casa. Isso é anti-higiênico. Você usar o copo que outra pessoa usou sem lavar é anti-higiênico. Você pode pegar um monte de infecções que estão ali, ó. Hepatite, o próprio coronavírus. Assim, são inúmeras as enfermidades que podem ser adquiridas no compartilhar um talher, um copo. Inclusive a doença periodontal, as bactérias periodontais. Pessoal, como tá na moda as facetas, pessoal, quem for colocar facetas, tá? O dentista tem que ter a caridade de ensinar essa pessoa a cuidar da gengiva, porque não adianta colocar aquelas facetas dos seus sonhos e não saber usar a escova e o fio dental, porque a faceta dos seus sonhos vai virar o pesadelo da sua vida, viu? Muito cuidado com isso. Pessoal, nós estamos muito felizes, é muita gente aqui participando com a gente. A Gisela falando que essa é uma aula e um puxão de orelha, né? Para todas as faixas etárias. A Gisela Filipe, muito obrigada. A todos que participaram aqui com a gente, tá? E vamos, né? Rodolfo, vê se tá faltando alguém aí, por favor. O nome de alguém, Cláudia Maria Pereira, Gisela, vê se todos estão aí, Eunice, Suzy, Gilmar, Débora, Elisângela, Bruno Nogueira, todos que estão aqui, estão aí? Todos que comentaram, sim. Pessoal, aguarde só mais um minutinho, nós vamos fazer o sorteio desse lindo tapete, tá? Lá da Coisas da Edna, e esse mês Coisas da Edna vai presentear a gente todo sábado, nesse mês de maio, com uma lembrança. Todo sábado é uma surpresa. Nós não sabíamos desse tapete, fomos lá buscar, veio essa surpresa maravilhosa. Sábado que vem vai vir
outra surpresa, não sei qual é. Assim como vocês, nós também somos surpreendidos pela inovação, porque a dona Edna trabalha com artesanatos e armarinhos. A loja dela fica ali na rua Benjamin Bernardino da Costa, 291, no bairro Costa Teles. Mas ela tem telefone, pessoal. Se vocês quiserem anotar o telefone, até vou colocar aqui, ó. Rodolfo, coloca o telefone da dona Edna aqui, ó. Coisas da Edna. Coloca o telefone dela aqui no chat para o pessoal, tá? Prestigiar, se vocês precisarem de panos de prato, eu adoro os panos de prato dela. A gente chama aqueles babados de crochê, né? Coisas maravilhosas. Tapete dela é fantástico. Tem cada coisa linda lá na Coisas da Edna, viu? E esse mês ela resolveu, né, nos prestigiar e trazer todo sábado um presente para nós, né, doutor Elias? É isso aí. O que eu falei das facetas, doutor Elias, é verdade, não é? Olha, a gente fica assustado quando alguém posta faceta. Você sabe o que eu faço? Dentista, a primeira coisa que faz, ele tá conversando com a pessoa, ele já bate o olho na gengiva da pessoa. É muito importante cuidar da base, né? Se você constrói uma casa muito bonita e não põe em cima de um bom alicerce, a sua casa vai cair. Né? É a historinha que Jesus conta da construção da casa na rocha, da casa na areia. Se você não tem uma base sólida, ela vai cair. Então a base sólida de um bom tratamento odontológico é a escovação? É a parte periodontal. E a parte periodontal, ela é mantida por uma boa escovação. A gengiva precisa estar saudável, as estruturas de sustentação daquele dente tem que estar saudável. E para isso, tem que se fazer uma boa escovação. Então, se você vai lá, gasta uma verdadeira fortuna para ter o seu sonho, para ter o sorriso dos seus sonhos, você vai lá e investe em você. Não que você não deva investir, mas invista com consciência que se você não conseguir cuidar, vai perder tudo. Vai perder tudo. Então, um bom trabalho dentário vem com bons cuidados. Qualquer manutenção de qualquer trabalho odontológico feito na boca é escovação, fio dental, enxaguante bucal, raspador de língua e orientação do seu dentista, que esse é o mais importante. Se você tiver tudo isso e não tiver orientação, não vai conseguir. Isso também com questão de implante, né? Porque às vezes a pessoa faz implante, pessoal, fala, agora não preciso escovar, não tenho mais dente. Meu amigo, existe uma doença que chama periimplantite. Não existe problema periodontal, existe a periimplantite. Acontece a doença ali em volta do implante, você perde o implante. Então, pessoal, cuidado, a escovação é o princípio básico para manter a sua saúde bucal. Pessoal, Elias, o que eu faço, hein? Eu leio a reflexão antes ou eu faço o sorteio antes? Não, lê a reflexão antes. Enquanto isso, a gente organiza Organiza aí, então, Rodolfo, põe um número de pessoas aí e eu vou ler a reflexão para o Dia das Mães, essa homenagem desse dia maravilhoso dessa pessoa tão especial. Então, amem suas mães, amem ser mães, tá? Porque é um momento maravilhoso, ímpar na vida de cada um. Começamos assim: minha heroína, minha flor, minha menina. Foi em tão pouco tempo que Deus te preparou e através de suas veias me alimentou, me abrigou e em um pequenino ser me transformou. Quando a luz do dia eu pude ver, foi em seu olhar que eu vi refletir a mais bela forma de amar. Me alimentou com a maior pureza e sensibilidade que alguém já expressou. Suas palavras de carinho
e o olhar de afeto que eu trago guardado em mim por todos os meus dias. Cresci só com as lembranças de tão poucos momentos vividos. Sentir o teu cheiro, o teu abraço, sua proteção me fazem ser quem sou. E a maior prova de amor que a vida poderia me dar foi me transformar em mãe. Senti, chorei, amei, convivi, vivi, mas o seu amor pulsa em mim a cada batida do meu coração, transformando os meus dias. Mãe, eu me vejo em você, a cada expressão de carinho, a cada decisão. Sei que tu és o meu espelho, onde na miragem nos fundimos em uma só, por toda a nossa vida. Amo vocês. Falar sobre mãe não é fácil, né? Ainda mais para mim, que em tão tenra idade foi me furtado o prazer e a alegria de conviver com ela. Mas a partir do momento que eu me tornei mãe, eu soube reconhecer e eu soube entender esse verdadeiro amor que elas têm por nós, né, pessoal? Todas que são mães aqui sabem o amor que uma mãe tem por um filho, e todo filho sabe do amor que recebe por uma mãe. O Rodolfo colocou aqui 25 pessoas, Rodolfo, participando. Teve umas. Ele disse que 25 pessoas aqui fizeram comentário aqui. A gente teve um número maior aqui, mas foi os que comentaram. Aí ele anotou somente os que comentaram, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Todos os nomes que apareceram. Isso, os que comentaram. Ai, gente, o Bruno tá aqui, ó, de Araxá, e eu não posso deixar de mandar um abraço para minha pequena Sofia. A Sofia é a paciente que eu comecei a atender desde pequenininha, desde bebê, né, Bruno? A Sofia, desde os 2 anos e meio, tá comigo lá no consultório. Ela é a coisa mais fofa desse mundo, ela sabe o quanto eu a amo, e eu também recebo dela um amor e uma gratidão muito grande. Eu fico honrada, né? O Bruno mora em Araxá e ele traz ela para nós atendermos ela aqui em Uberaba. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por vocês todos que estiveram aqui conosco. Bom, eu não posso ser desonesta, né? Eu vi a lista. Então, eu vou pedir pro Rubem, ele não viu a lista. Então, Rubem, fala um número para mim de 1 a 25. 7. 7. Gente, olha, o número 7 foi o Gilmar Pereira. O Gilmar tá lá em Niterói, Gilmar? Niterói. Que maravilha, Gilmar. Você vai receber esse brinde maravilhoso. Aí a gente conversa com você no direct ou no WhatsApp, tá bom? E a gente vai mandar para você esse presente maravilhoso, viu? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Um feliz Dia das Mães. Que vocês retribuam e sejam retribuídos nesse amor maravilhoso que Deus pôde dar para nós, né? Só nós que somos mães sabemos esse sentimento, né? Aí quando chegar o Dia dos Pais, a gente, né, faz esse carinho, esse afago, né? Eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Nós vamos fazer um carinho, não sei se vai ser desse jeito, mas nós vamos fazer um carinho. Eu vou cobrar, hein? Nesses pais. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui. Agradecer especialmente a Rádio 102.1 Gospel FM de Uberaba. Se você tem um negócio, se você tem um empreendimento, traga aqui para a rádio para fazer a sua divulgação. A gente tem aqui uma equipe boa que vai fazer para você um preço legal e vai te conseguir colocar o seu negócio na mídia. E vai te ajudar muito a vender. Nós agradecemos imensamente ao companheirismo, a parceria com a rádio, essa oportunidade que ela nos dá. Agradecemos também a todos os ouvintes que estão aqui pelo YouTube e pelos aplicativos da rádio.
e também as pessoas que posteriormente vão nos ver, porque esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube. Nós agradecemos a todos. Um grande beijo, um grande abraço a todas as mães, em especial a minha, né? Tem que puxar a sardinha pro meu lado. Fiquem todos com Deus. Semana que vem nós teremos um programa especial. Nós vamos falar sobre Alzheimer. É uma doença que precisa ser diagnosticada no início. Quando a gente diagnostica ela no início, a pessoa geralmente idosa vai ter uma condição de vida muito melhor. Então nós precisamos falar desse assunto. Estão todos convidados. A Márcia me parabenizando. Márcia, você também acho que é mãe, né? Parabéns para você também pelo Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães que estiveram aqui conosco. Parabéns a todas as mamães que estão nos ouvindo através da rádio, tá? Um forte abraço para vocês e até sábado que vem, mais uma vez com Vitrine Social e Saúde. Forte abraço, pessoal, e até lá.